Bom dia a todos, meu nome é Glaucio Bezerra Rocha, sou aluno do curso de mestrado da Universidade Federal da Paraíba e estarei apresentando esse seminário para vocês como parte de uma atividade da disciplina de Engenharia de Software do professor Álvaro Medeiros. O título do artigo é Entregas Contínuas, os grandes benefícios, mais os diversos desafios que tem para implementar essa abordagem nas empresas. Vamos lá. A agenda que eu vou seguir para a apresentação, essa breve apresentação para vocês, eu vou falar um pouco sobre o contexto da entrega contínua e onde ela foi aplicada nesse projeto, falar sobre o pipeline dessa entrega contínua que foi montado, os benefícios e os desafios, ok? Sobre o contexto, esse artigo relata um estudo de caso desenvolvido pela empresa Paddy Power, certo? E sobre a implementação de entrega contínua. A entrega contínua de software, ela permite que seja produzido software valioso em pequenos intervalos de tempo, certo? Garantindo que o software ele seja liberado de forma confiável a qualquer momento. Alguns adeptos dessa abordagem afirmam que a entrega contínua permite trazer melhorias para o mercado de forma eficiente e confiável, ficando a empresa um passo à frente de seus concorrentes. Mas a implementação da entrega contínua é um desafio, principalmente num contexto de grandes empresas, onde existe um ambiente corporativo por trás que pode trazer diversos desafios, certo? Então a entrega contínua é um desafio. Antes da implementação pela Paddy Power dessa abordagem de entrega contínua, pôde-se verificar que alguns resultados de alguns releases foram assustadores, tendo em vista que o processo não era seguido e por muitas vezes existiam muitas atividades manuais que eram passíveis de erro. Um dos principais problemas observados foi que a configuração de determinados ambientes poderiam chegar a demorar em torno até 3 semanas, por exemplo, para se montar um ambiente de testes. Diante desse cenário, a Paddy Power ela tomou a iniciativa para a implementação de uma abordagem de entregas contínua, e para que fosse montado todo o processo, ela determinou que 8 pessoas formassem uma equipe, certo? Para que fosse implementado esse processo de entregas contínua. E essas oito pessoas, no caso um grupo, ele já vem trabalhando há mais de 2 anos nesse processo para que cada dia que passe amadureça mais e que traga melhores resultados. Vou falar um pouco agora sobre o pipeline montado por essa aplicação. Devido à necessidade de suportar várias aplicações que são desenvolvidas pela empresa, certo? Foi desenvolvido um pipeline, certo? Para ser seguido na produção de cada aplicação, onde cada aplicação ela pode ter um pipeline diferente, ou seja, um conjunto de fases interligadas que devem ser seguidas para a construção de um software. Quando a equipe de desenvolvimento, por exemplo, precisa desenvolver um novo software, ela requisita a equipe responsável por manutenção desse pipeline ou dos diversos pipelines que existem, que seja criado um novo pipeline, que pode ser característico apenas daquela aplicação, ou seja, tenha fases específicas para aquela aplicação. Um exemplo de pipeline demonstrado no artigo, ele divide em 6 fases, certo? E eu vou falar um pouco para vocês de cada fase desse pipeline. Vou mostrar aqui primeiro uma imagem que é responsável por demonstrar todas aquelas fases e a sequência entre essas fases. Primeira fase, que chama o Code Commit,
ela é responsável por fornecer de forma imediata um feedback ao desenvolvedor do código. Quando o código ele é disponibilizado, ele é efetuado nessa fase aqui de code commit, testes unitários, certo? Para validar aquele código. E quando um erro ele é identificado, o pipeline ele é parado, certo? É dado feedback para o desenvolvedor e o desenvolvedor tem que corrigir aquele erro e repassar por essa fase de code commit. Só assim o código tendo sucesso, ou seja, o teste unitário tendo sucesso, é que se prossegue para a próxima fase de build. A fase de build ela é efetuado novamente testes unitários daquele código, mas também gerado diversos relatórios, como também testes de integração realizados nessa fase de build, ok? Também nessa fase de build é verificado de forma estática o código que foi desenvolvido, certo? Gerando diversos artefatos para a release. Esses artefatos eles são utilizados nas fases posteriores. E também vale para que cada erro encontrado nessa fase de build seja notificado ao desenvolvedor, o desenvolvedor efetue o ajuste, certo? E revalide o software na fase de build, ou seja, gerando os relatórios e os artefatos complementares para que sejam disponibilizados para as próximas fases. A próxima fase é a fase referente ao teste de aceitação, onde é validado que a funcionalidade desenvolvida ela supre a necessidade do cliente, ou seja, se o requisito foi contemplado com aquela implementação realizada, certo? Nessa fase ela vai ser montado os servidores e um ambiente específico para realizar esses testes. Antes da implementação desse pipeline de entregas contínuas, esse processo demorava mais de 2 semanas, ou puxando até mais, né? Chegou a casa até mais de 3 semanas. Hoje esse processo é feito de forma automática. O ambiente ele é configurado de forma automática por softwares específicos. A próxima fase, que é teste de performance, é a fase onde é medido o quanto as mudanças implementadas na nova release irá afetar no desempenho do software. O pipeline configura o ambiente de teste de desempenho de forma automática, executa um conjunto de testes de desempenho e alimenta os resultados nas ferramentas gerenciais e central de qualidade de software. Okay? A próxima fase, que é a de teste manual, ela é realizada por usuários e analistas de negócio. Okay? Apesar de os testes automáticos serem bastante eficientes, mas essa fase ela é imprescindível, porque pessoas do negócio elas vão utilizar o software de fato, e os analistas de negócio também, onde só o usuário praticamente pode dizer se aquela funcionalidade atende ou não aquilo que ele solicitou. E por último, que é a fase de produção, que é a implementação do software no ambiente de produção, que antes era um processo altamente complexo e que acarretava em diversos erros. Hoje, a PedPower, ela apenas em um clique, relata no artigo, apenas em um clique ela consegue fazer o deploy de aplicação em ambiente de produção. Ou seja, um processo 100% automatizado e que evita diversos erros que poderiam ser realizados se fosse feito de forma manual, como era antigamente. Sobre os benefícios de implementação dessa abordagem de entregas contínuas. É importante destacar que até o momento que foi escrito o artigo, 20 aplicações já da empresa, que era desenvolvida pela empresa, já tinham sido movidas para a utilização desse pipeline de entrega contínua, certo? Essas aplicações é atualmente desenvolvida por grandes equipes de desenvolvimento e o pipeline, essa abordagem, ela utiliza um desenvolvimento ágil, certo? Que é conhecido por Kanban, ou seja, uma abordagem ágil que utiliza um método Kanban.
A priori foram identificados 6 benefícios principais na utilização dessa abordagem de pipeline para entregas contínuas. Só para se ter uma ideia, antes da utilização desse pipeline, aplicações demoravam até 6 meses para ser entregue, e hoje praticamente releases saem semanalmente. Mas eu vou relatar isso como um dos benefícios. Eu vou relatar aqui os 6 benefícios, ok? E vou falar sobre o primeiro. O primeiro trata-se do tempo, né, rápido de entrega da aplicação ao mercado. Como eu tinha falado, antigamente essa aplicação demorava, cada release poderia demorar até 6 meses para ser entregue ao cliente, e hoje praticamente a cada semana é liberado uma release para o cliente ter acesso, ou seja, um benefício de um tempo diminuído de 6 meses para uma semana. Um outro benefício que é o fato de você construir um software correto e certo, aquele software que o seu cliente ele de fato espera, e não passar um tempo longo para que quando for entregue o software não seja aquilo que o cliente espera. Então, com essa diminuição de entrega de release, a gente pode, os analistas do artigo da empresa pode identificar um feedback mais rápido dos clientes quanto às funcionalidades desenvolvidas. Um outro benefício é quanto à melhoria de produtividade e eficiência, que foi ganho com a implementação desse pipeline, devido a várias atividades hoje ser feito de forma automática. Por exemplo, eu já tinha até comentado antes, que é a implantação de um ambiente de teste, que antes era feito de forma manual e que poderia demorar até 3 semanas. Hoje, conforme relatado, esse processo é todo feito de forma automática. Ou seja, os desenvolvedores eles não precisam perder tempo montando ambiente de teste, e sim seu tempo seja aplicado para melhoria da aplicação, e não em perder tempo montando ambientes de teste, por exemplo. Um outro benefício que foi identificado foi a questão de releases mais confiáveis, devido ao processo praticamente ser automatizado, vários scripts das releases ser testados várias vezes. Então as releases teoricamente elas são mais confiáveis, ou seja, foram identificados menos erros na implementação das releases. Um outro benefício identificado pela implementação dessa entrega contínua, desse pipeline, foi a melhoria da qualidade do produto, onde foi identificado que menos bugs foram abertos e que houveram uma diminuição de até 90% dos bugs abertos anteriormente. Já que com a implementação desse pipeline, várias fases são efetuados os testes unitários, testes de ambiente, ou seja, um dos benefícios foi a melhoria da qualidade do produto. Por fim, a questão da satisfação do cliente, que não foi um benefício identificado. Os clientes eles estão mais satisfeitos, releases sendo entregues com mais rapidez, ok? Desenvolvendo os requisitos de forma mais precisa e, consequentemente, o cliente satisfeito com o processo. Vou falar agora um pouco dos desafios encontrados na implementação dessa entrega contínua. Devido a enormes benefícios identificados, certo, pela prática dessa entrega contínua, a empresa PedPal ela vem aumentando a utilização dessa entrega contínua nos seus softwares produzidos. E essa plataforma ela vem recebendo, essa plataforma de entrega contínua do pipeline, ela vem recebendo prioridade na empresa. Porém, alguns desafios ainda existem, que são de ordem organizacional, de processo e técnica. Falando um pouco sobre o desafio de ordem organizacional, que por sinal foi relatado no artigo que é o maior desafio identificado, é que as atividades de lançamento dessas releases ela envolve muitas áreas da empresa, e cada uma dessas áreas tem seus interesses próprios.
tem sua forma de trabalho e tem um controle sobre as atividades desenvolvidas. Então, para diminuir esses desafios organizacionais, foi criada assim, uma equipe de liderança para reestruturar alguns aspectos organizacionais e promover, promover uma cultura colaborativa. Depois foi identificado que após a implementação dessas mudanças e desenvolvimento dessa equipe, que houve uma melhoria bastante significativa em relação aos desafios de ordem organizacional. Já os desafios de ordem de propósito, eles acontecem devido à existência de muitos processos ainda de forma tradicional, que vem dificultando a implementação dessas entregas contínuas, certo? Por exemplo, a release ela está pronta para ser entregue ao cliente, porém tem que passar ainda por um conselho consultivo de alterações para que seja liberada. Então, esse processo tradicional vem a dificultar a entrega rápida das releases. Então, isso aí é um desafio a ser superado pela PedPower. E quanto aos desafios técnicos, eles existem porque para montagem de todo esse processo, toda essa abordagem, necessita-se de ferramentas, de ferramentas computacionais para o desenvolvimento de todo o pipeline. Por exemplo, montagem de ambiente de teste de forma automatizada. Então, como não existia no mercado uma ferramenta que proporcionasse todos esses benefícios, foi-se criado, desenvolvido pela própria empresa essas ferramentas. Isso aí trouxe para a empresa um custo muito alto, certo? E que para o futuro, que ele explica no artigo, eles preferem que sejam identificadas empresas que construam essas ferramentas que vão auxiliar no processo para que barateie mais o custo e venha a trazer mais benefícios ao processo de entregas contínuas. Bem, esse foi o artigo e espero que vocês tenham assimilado a ideia, certo? E que eu tenha contribuído um pouco para que vocês entendam como foi esse estudo de caso na empresa PedPower. Ok? Obrigado e até a próxima.